Você já imaginou uma ferramenta que fosse capaz de detectar automaticamente indícios de irregularidades nas contas públicas? Este é um dos projetos que será apresentado pela Escola de Contas e Gestão do TCE Rio de Janeiro durante as Tardes do Saber. Para falar sobre este assunto, eu converso com Bruno Matos de Souza Melo e Marcos Ferreira da Silva, analistas de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O TCE Notícia está no ar. Sejam bem-vindos, gente, ao TCE Notícia. Bruno, como surgiu a ideia de criar esse projeto? Foi de forma bem natural. Quando eu ingressei no TCE, desde o início, como eu já tinha tido uma experiência prévia em inteligência computacional na graduação, na minha pós-graduação, e já tinha de algum modo me envolvido com técnicas utilizadas em mineração de dados, aos poucos eu fui percebendo oportunidades para começar a aplicar essas técnicas e tinha certeza que à medida que eu fosse progredindo e me envolvendo cada vez mais no controle externo, que eu perceberia outras oportunidades. E o Ferreira, que já está lá no TCE há mais tempo que eu, já se interessava por isso, já vinha investigando a aplicação dessas técnicas há muito tempo. Então, o Ferreira é o Marcos. Ferreira, isso. Ok, só pra gente Então eu caí no mesmo orientar. setor que ele e aos poucos a gente foi conversando e se encontrando no cafezinho e trocando ideias. E quando surgiu o programa de pesquisa no final do ano retrasado, na divulgação e tal, eu falei, tá aí. Né? A gente conversando junto, a gente pode, essa oportunidade que a gente tem de começar a investigar e provar que dá certo e disseminar, né? E aí foi de forma natural. Umas boas ideias sempre começam num cafezinho. É interessante que quando ele veio falar comigo de que estava pensando, eu também já tinha tido a ideia, só ainda não tinha levado adiante. Mas aí com um parceiro para levar isso adiante, eu acho que foi tranquilo. E Marcos, como é feito hoje esse controle externo pelo TCE, né, sem o projeto, ou seja, sem o sistema? Hoje, o tribunal ele tem uma atuação, o controle externo por intermédio de análise processual e auditorias, né, onde os técnicos vão nos órgãos fazer o trabalho in loco. E hoje, em termos de utilização de dados, o tribunal trabalha muito com o que a gente chama de cruzamento de dados. Hoje uma abordagem que alguns tribunais, órgãos de controle usam. E o que a gente propõe nesse projeto é avançar um pouco para algoritmos, técnicas que sejam mais automatizadas e detectem coisas que a princípio você nem percebe que poderia estar acontecendo de errado. O algoritmo ele tem essa capacidade de identificar esses probleminhas. As tecnologias sugeridas pelo projeto, né, elas já têm eficácia comprovada em outros países? Sim, elas já vêm sendo pesquisadas e utilizadas já há algumas décadas nos mais diversos setores. E estão aí no nosso dia a dia, a gente convive com elas e nem percebe, né? Algumas das técnicas que a gente utilizou na pesquisa e vai apresentar na semana que vem lá na Escola de Contas, estão aí já há pelo menos 20 anos, aí, por exemplo, na Amazon, quando você vai comprar um livro, né, que você está fechando teu carrinho de compras e aí mostra lá uma mensagem, pessoas que compraram este livro, 77% das pessoas que compraram esse livro também compraram este livro. Então, isso aí é um exemplo de uma técnica de regras de associação, né? Outro exemplo é de redes sociais, quando o Google sugere novos contatos, né, o Google+, ou sei lá, a rede social, LinkedIn, Facebook. E mineração de texto também, você tem aquela ferramenta que filtra o que é spam do e-mail legítimo. Isso aí são só alguns exemplos das mais diversas técnicas que são utilizadas na mineração de dados e que estão aí no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Agora, as tecnologias que serão incorporadas aí no sistema de controle externo do tribunal, elas, você disse que elas já existem, né? Mas elas serão adaptadas de alguma forma especificamente para o tribunal? Sim, porque as técnicas, digamos assim, elas são universais, são técnicas que existem, o que muda são o domínio de aplicação. Na verdade, o que a gente precisa fazer é pegar essas técnicas que já estão aí, que têm uma eficácia comprovada,
e fazer uma adaptação para usar isso no negócio do tribunal, que é o controle externo. Como é que a gente vai fazer isso? Pegando os dados, a equipe vai a campo, solicita os dados ao jurisdicionado e aí, a partir da obtenção desses dados, aplicar essas técnicas para detectar o indício de que alguma coisa não esteja indo bem. Então, a gente vai tentar fazer, na verdade, essa adaptação para o controle externo, para o negócio. E como que o sistema vai detectar indícios de irregularidades em processos, por exemplo, com os gastos públicos? Existem basicamente duas abordagens, né? As técnicas que são chamadas supervisionadas e as não supervisionadas. As supervisionadas, você parte de ocorrências, né, de dados que na verdade são um conjunto de atributos e que já são previamente rotulados como sendo regulares ou irregulares, né? Então, a partir desses atributos, você constrói um modelo, né, que vai classificar aqueles dados como sendo de uma categoria ou de outra, né? A segunda técnica seria as técnicas não supervisionadas, que normalmente elas pegam os dados, olham para os atributos e agrupam esses dados de acordo com o grau de similaridade entre esses atributos, né? E aí você consegue perceber, por exemplo, determinados grupos minoritários que poderiam corresponder a grupos anômalos, que são discrepantes de uma conduta regular, por exemplo. E aí é nesse grupo que a gente focaria as atenções, né? Seria alguma informação fora do padrão, Isso, no caso. A ideia toda disso é tentar identificar esses elementos que acabam fugindo do que seria o esperado, do que seria o comum. Não quer dizer necessariamente que esse item que se afasta do regular ele seja irregular, ele é marcado para uma análise mais cuidadosa. Essas técnicas, elas nunca vão te dizer assim com uma segurança absoluta de que não, esses itens são problemáticos. Mas certamente ele vai te apontar para um conjunto de itens que tem um alto grau de terem algum problema. E aí, naturalmente, o técnico sempre vai precisar de ir atrás de uma comprovação. Essas técnicas, elas não prescindem de uma análise posterior para fazer a comprovação do que o algoritmo está indicando. Então, ele vai indicar alguma coisa, pode ser que de fato se confirme, mas pode não se confirmar uma irregularidade. Para a implantação desse sistema vai ser preciso provavelmente capacitar os técnicos do tribunal. Né? Eu acho que sem dúvida. Incentivar a capacitação contínua dos gestores públicos é tão importante quanto punir? Tão importante. E talvez até mais, né? Eu acho que a escola já vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, em termos de capacitar o jurisdicionado e os técnicos. Nesse sentido, quando a gente fala de aplicação de detecção de fraude e aplicação de técnicas de mineração de dados, em detecção de fraude você tem uma parte que a gente chama que é preventiva, e aí é uma parte onde o gestor ele tem uma atuação muito forte, porque cabe a ele colocar bons controles, verificar se se a lei está sendo cumprida. Uma outra parte é a detecção e uma outra parte é a investigação. Então a gente tem essas três etapas. Eu imagino que o tribunal possa ter uma atuação muito forte na detecção, mas ele pode atuar naturalmente na investigação, embora a investigação não seja uma coisa assim que o tribunal tenha tantas ferramentas como, por exemplo, a polícia tem, o Ministério Público tem, que são mais talhados para a investigação. Mas o Tribunal de Contas pode atuar com bastante força na detecção. E aí, levantando esses indícios, ele pode fazer a confirmação e, se for algo que esteja fora do escopo dele, caminhar para que o Ministério Público ou a polícia, seja lá o que for, faça essa investigação, se for o caso. Se for o caso, né? Se for o caso, não, exatamente. Apontar melhores práticas exatamente. já é bem-vindo. Bem-vindo. Perfeito. Gente, o primeiro bloco já está chegando ao fim, mas ainda temos muita coisa para falar sobre esse assunto. Agora vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí que o TCE Notícia volta já.